A dança e o Parkinson. Existem benefícios da dança em relação ao Parkinson? Hoje, nesta apresentação, você vai aprender quais são os estímulos de dança, a duração, a frequência que você deve praticar para alcançar os benefícios da dança em relação ao Parkinson. E ao final da apresentação de hoje, todo mundo vai dançar. Na apresentação de hoje, eu tenho 3 objetivos bem claros. Primeiro, é compreender a importância da dança em relação à doença de Parkinson. Segundo, incentivar a participação em aulas de dança. Também vou abordar para quem não vai dançar quais estratégias que ele poderá utilizar para substituir a dança por outra atividade física. E terceiro, apontar quais são as estratégias utilizadas na dança que você poderá aplicar no dia a dia e, com isso, obter benefícios em relação ao Parkinson. Na aula de hoje, eu não vou falar sobre comprimento do passo, velocidade da marcha, mas eu quero fazer uma pergunta para você. O que você é capaz de fazer no seu dia a dia com o Parkinson? Muitas vezes, quando eu pergunto aos pacientes, a grande maioria me relata o que ele não é capaz de fazer com o Parkinson. É importante descobrir não só as deficiências e as limitações causadas pelo Parkinson, mas, acima de tudo, descobrir o que você é capaz de fazer com o Parkinson. Conheço pacientes que já subiram o Monte do Aconcagua com o Parkinson, já fizeram escaladas com o Parkinson, já correram maratonas com o Parkinson. E eu te pergunto, e você já descobriu o que você é capaz de fazer no seu dia a dia com o Parkinson? Mark Morris diz: a dança pode não ser para todos, mas é para qualquer um. Portanto, dançar é para qualquer idade, qualquer pessoa e, acima de tudo, de qualquer diagnóstico. Você sabe o que é o estado de medicalização? Conceitualmente, talvez você ainda não conheça esse termo, mas na prática eu tenho certeza que você sabe muito bem o que eu quero dizer. Vários pacientes me relatam que utilizam o tempo de efeito do medicamento para poder tomar banho, se alimentar, ir ao shopping, buscar o filho na escola, e eles ficam muito preocupados em relação ao tempo de efeito da medicação. Ou seja, será que eu consigo ir e voltar no tempo que o remédio faz efeito? Ou será que eu vou ter algum congelamento da marcha durante o efeito da medicação, um off imprevisível? Então, devido a essa flutuação dinâmica da doença de Parkinson, os pacientes compartilham muitas ansiedades, muitas inseguranças, ficam muito alertas em relação aos sintomas e, com isso, geram um estado de medicalização que nada mais, nada menos que é uma percepção de ser ou estar paciente permanentemente. Então, a dança, ela surgiu como uma atividade física para pessoas com Parkinson, com o objetivo de auxiliar, de ajudar as pessoas a escapar dessa condição. É claro que cada indivíduo tem a sua estratégia. Diante disso, algumas pessoas começam a buscar ambientes, pessoas, condições, situações que auxiliam a escapar dessa condição de estado de medicalização. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, você esqueceu de tomar um medicamento e o seu dia ou aquela tarde foi perfeita. Você não sentiu absolutamente nada. Mas isso não quer dizer que a tarde foi tão agradável e que por isso você não teve nenhum sintoma do Parkinson, né? Isso quer dizer que o remédio está na corrente sanguínea e, como ele está presente, mesmo que em condições menores, existe um efeito ainda permanente na corrente sanguínea que acaba produzindo algum efeito. Mas, acima de tudo, o fato de você ter se ocupado com alguma atividade, com alguma pessoa ou com algum lugar que te fez esquecer do Parkinson, isso de alguma forma
contribuiu também para você escapar do estado de medicalização. Durante a conversa com o fisioterapeuta, ele vai identificar o nível de atividade física, de exercício físico que você pratica por dia, por semana. E por último, quais são as deficiências e as suas potencialidades para ele poder estabelecer junto com você os seus objetivos em relação ao tratamento e as suas necessidades. E o que eu quero dizer com essa pirâmide que vocês estão observando aqui agora? Que quando você pratica atividade física, é a base, que quando você realiza exercício físico continuamente, de forma sustentada e mantida, você vai ter mais potencialidades e menos incapacidades. Isto mesmo. Quando você tem o hábito regular de praticar atividade física e exercício físico, isso potencializa as suas habilidades motoras. E desta forma, você vai ter menos dificuldade no seu dia a dia. Você vai ter mais autonomia. E com isso, mesmo você tendo sintomas com Parkinson, a sua capacidade funcional ela vai estar sempre acima dos sintomas da doença de Parkinson. Portanto, não adianta apenas fazer atividade física ou apenas exercício físico. Você precisa fazer toda a pirâmide. Um pouco de atividade física, um pouco de exercício físico e também a fisioterapia. Para que desta forma você consiga manter as suas capacidades físicas, funcionais e a sua independência e autonomia. Esse artigo é a referência principal que fala sobre a dança e a capacidade humana. Ele define a dança como uma atividade sensório-motora, natural, complexa, que envolve ritmo, padrões espaciais de movimento e a coordenação do corpo inteiro. Existem relatos que a dança existe há mais de 5 milhões de anos e que ela pode ser mais antiga do que a capacidade de correr em pé. Desta maneira, a dança está associada a um comportamento universal e a rituais de grupo. Se você se recordar, você vai lembrar das suas festas de aniversário que tinham músicas, que tinham danças. Você talvez vai se recordar de danças folclóricas da sua região. Desta maneira, a dança está presente em vários momentos e circunstâncias da nossa vida. Em 2023, ao fazer uma revisão sobre estudos em relação a exercício e o Parkinson, encontrei esta revisão sistemática com uma meta-análise de rede que trouxe 156 estudos sobre doença de Parkinson e exercício físico. Quase 8.000 indivíduos foram pesquisados nesses 156 trabalhos e o objetivo dos autores era comparar a prática de exercício físico ou atividade física em indivíduos com Parkinson, comparando com aqueles indivíduos que apenas utilizavam tratamento medicamentoso. E também, e principalmente, identificar dentre as modalidades de exercício físico e atividade física quais tinham os melhores resultados ou os melhores efeitos em relação ao Parkinson. Então, é um estudo muito importante e, para minha surpresa, eu encontrei um destaque para a dança em relação à diminuição dos sintomas motores na doença de Parkinson. E com isso eu fiquei muito interessado em entender e compreender como que a dança pode reduzir os sintomas motores da doença de Parkinson e, claro, saber qual era a frequência, a intensidade, a duração, o estímulo de dança que era melhor para alcançar esses resultados. Dentre os principais resultados encontrados nesta revisão sistemática com meta-análise, na minha avaliação, este é o principal resultado: a gravidade dos sintomas motores. Dos 156 artigos analisados pelos autores dessa pesquisa, 71 estudos estavam relacionados à dança e à redução dos sinais motores na doença de Parkinson, totalizando aí quase 3.200 participantes nesses estudos. E o que a evidência sugeriu?
E a evidência sugere que a dança diminui a gravidade dos sintomas motores na doença de Parkinson em comparação com aqueles indivíduos que utilizam apenas o tratamento medicamentoso e também com aqueles indivíduos que fizeram outras intervenções, como, por exemplo, o alongamento. Desta forma, para alcançar esses resultados com a dança na redução dos sinais motores da doença de Parkinson, os indivíduos que participaram desse estudo, eles praticaram a dança por um período de 12 semanas ou mais. Outro resultado relevante nesse estudo é sobre o congelamento da marcha, também conhecido como freezing, que é uma alteração da marcha temporária que geralmente ocorre em indivíduos em estágios mais avançados do Parkinson ou quando o efeito da medicação começa a diminuir. Quando você já está próximo de tomar a próxima dose, o medicamento já começa a não mais fazer tanto efeito e aí você pode começar a apresentar alguns fenômenos, como se os pés estivessem grudados ao chão, alguns tremores nos joelhos e uma certa dificuldade de iniciar ou mudar a direção do movimento. Então, os autores procuraram investigar quais dessas intervenções produziriam o menor resultado ou o menor efeito em relação à redução do freezing. E, mais uma vez, a dança estava entre os três ou as três melhores intervenções para reduzir o freezing. De fato, os dados relacionados ao congelamento da marcha foram relatados em 20 estudos, quase 1.050 participantes. E, apesar de não encontrar dados estatisticamente significantes, porque se você olhar aqui, ó, ele cruzou a linha média, e uma vez que essa linha aqui cruza a linha média, não é possível afirmar que, de fato, a dança vai reduzir ou impedir o freezing. Mas, dentre várias opções de tratamento, seja de exercício físico ou atividade física, a dança estava entre as três mais bem classificadas, sugerindo aí que a dança pode trazer algum benefício em relação ao freezing ou ao congelamento da marcha. A mobilidade e o equilíbrio é uma capacidade funcional extremamente essencial para nos permitir ter a liberdade de ir e vir. Então, os pesquisadores analisaram 54 estudos, totalizando quase 2.600 participantes, e as evidências sugerem que a dança aumenta o equilíbrio em comparação com os indivíduos que fazem apenas o tratamento medicamentoso. Não é possível afirmar e não existe evidências estatisticamente significativas que a dança é melhor do que as demais intervenções. Mas a principal conclusão que eu tiro desse resultado é para aquelas pessoas que moram no interior do Brasil e que por algum motivo não têm acesso ao fisioterapeuta e que por isso às vezes só utilizam o tratamento medicamentoso. E após verificar as evidências sugerindo que a dança aumenta o equilíbrio, é possível recomendar para as pessoas que não têm acesso à fisioterapia que utilizem o recurso ou atividade física dança para poder aumentar o equilíbrio e, consequentemente, de maneira bem sucinta, fazer uma prevenção de queda. Já faz tempo que a qualidade de vida tem sido estudada em relação à doença de Parkinson, assim como os sintomas não motores, né? E continua sendo um desafio para os pesquisadores encontrar evidências robustas sobre o benefício da qualidade de vida com atividade física, exercício físico ou até mesmo a fisioterapia. E nesta revisão, a dança está entre as 7 intervenções capazes de melhorar a qualidade de vida em indivíduos com Parkinson. Um dos objetivos secundários dos pesquisadores nesse estudo foi avaliar ou identificar quais eram os eventos adversos causados pela atividade física e pelo exercício físico em relação ao Parkinson. E foi bastante difícil, pelo que eu pude perceber, porque a grande maioria não deixa explícito quais são os efeitos adversos causados durante esta prática. Mesmo assim, os pesquisadores conseguiram colher informações ligando para os pesquisadores e eles apontaram que 2 eventos adversos são muito comuns em pessoas que praticam a dança, como, por exemplo, queda e dor.
Então, ao praticar a dança, talvez pelos movimentos aleatórios ou por diferenças de ritmo e incoordenação motora, alguns participantes podem aumentar sua predisposição à queda. E como a dança é um movimento que requer resistência muscular, força muscular, pode ser que no estágio inicial, onde você estiver praticando a dança, você sinta dores musculares, que é normal, que é uma dor muscular tardia, causado pelo trabalho muscular para poder praticar a atividade física ou exercício físico. Então, os pesquisadores, diante dos dados apresentados nesse estudo, os pesquisadores se posicionaram em relação ao grau de confiança nas evidências científicas, reforçando que, de fato, eles acreditam que a dança é capaz de diminuir a gravidade dos sintomas motores e melhorar os aspectos da qualidade de vida em pessoas com Parkinson, em comparação com aqueles indivíduos que fazem apenas o tratamento medicamentoso. Então, os demais dados apresentados, eles têm limitações devido a uma grande quantidade de estudos apresentarem certo grau de incerteza sobre os resultados e também pelo intervalo muito grande de previsibilidade. Então agora vocês irão conhecer a Cindy. A Cindy é esta senhora de blusa listrada e ela pratica dança em Boston há muitos anos. E ela vai falar um pouco sobre a experiência dela com a dança, né, em relação ao Parkinson. E o fato dela praticar dança há muitos anos, ela se lembra a todo momento que ela é uma dançarina. E que por esse motivo, ela tem que estar com uma postura elegante, ela tem que estar sempre lembrando e corrigir a postura, porque quem dança sempre tem uma boa postura, né? E é interessante que ela foi diagnosticada com Parkinson em 1988. Eu não vou saber precisar quantos anos ela pratica aulas de dança, mas vocês vão poder observar que no momento mais difícil, que é quando ela está em wearing off, ela utiliza estratégias da dança para poder melhorar esse sintoma, esse fenômeno. Então observem que ela tem bastante tremor aqui na mão direita, passos curtos e lentos. Mas uma vez que ela começa a dançar no ritmo da música, olha o que ela é capaz de fazer. Utiliza de algumas coreografias, ó. Consegue aumentar a amplitude de movimento. Você quase não percebe qual lado mais acometido, se é o direito ou se é o esquerdo, né? Movimentos muito harmoniosos, muito fluido. E aparentemente, se você encontrasse com ela numa pista de dança, você não iria dizer que ela tem Parkinson, com certeza. Olha só, a velocidade do giro, incrível, né? Então é sobre isso que nós estamos falando hoje, da dança em relação ao Parkinson. Mas para alcançar essa capacidade, ela deve praticar a dança constantemente e há muitos anos. Não tentem fazer isso em casa. Portanto, na dança, o foco não é o desempenho, nem a coreografia, e sim como criamos os processos que produzem o desempenho. Michael Shert. O que eu quero dizer com isso? Que para a pessoa com Parkinson, o mais importante não é como ela vai dançar, e sim como que ela vai aprender a se movimentar e, claro, o que ela vai conseguir fazer com o movimento que ela aprendeu. E, principalmente, em qual momento ela vai utilizar este aprendizado e, com isso, obter os benefícios em relação à doença de Parkinson. É isso mesmo, parece um pouco complexo, mas eu vou tentar explicar na prática como que a gente cria processos de aprendizado e que produzem movimentos surpreendentes. Isso aqui, para quem não está conseguindo identificar o que é uma piscina e que, por sinal, está muito convidativa para que a gente possa mergulhar, né? Então, o que nós iremos fazer? Vamos cada um fazer o movimento de pular na piscina. Imagina que você tem que esticar os braços e pular de ponta na piscina. Não é uma piscina rasa, então podem ficar tranquilos que ninguém vai bater a cabeça. Então vamos fazer o movimento de pular
de frente na piscina, colocando primeiramente os braços. Estiquem os braços para poder pular na piscina e vocês vão ter a sensação e a imaginação de estar entrando nessa piscina. Pois bem, agora vocês estão recebendo este presente. Então, da mesma forma, vocês vão esticar os braços e pegar o presente. Estiquem os braços e peguem o presente. Recebam um presente aqui do Patrick para todos vocês que estão assistindo essa aula. Peguem o presente e tragam para perto de você. Agora nós estamos diante de uma ópera, num teatro muito grande, e com certeza as pessoas que estão aqui, ó, ao lado, e principalmente no alto, devem ser os príncipes, as princesas, ou as pessoas que tiveram condições de pagar aí a parte VIP, né? Na frente aqui nós temos o público e embaixo nós temos a orquestra. E agora o que você vai fazer? Você vai cumprimentar primeiramente os príncipes e as princesas. Então você vai fazer um movimento como se você estivesse agradecendo a realeza. Depois você vai agradecer o público. E por último, você vai agradecer os nossos músicos. Então, primeiro você vai agradecer a realeza, o público e vai agradecer aos músicos. E ao final, você vai fazer um agradecimento geral a todos que assistiram a sua apresentação. É assim que criamos os processos e que levam ao aprendizado que vai, de fato, reproduzir aqueles movimentos que a Cindy conseguiu aplicar no seu dia a dia. Então, a dança não é simplesmente um movimento. É você associar o movimento a uma imagem, seja visualmente ou imaginação, que é capaz de produzir um movimento muito mais expressivo, um movimento muito mais realista. E desta forma intencional, você consegue criar um caminho alternativo para poder, nesses momentos de maior dificuldade, conseguir usar estratégias capazes de superar o wearing off, ou o freezing, ou um off imprevisível. E para quem não vai dançar, o que pode ser feito? Primeiro, sempre escolha a atividade ou exercício físico que você tem mais familiaridade ou que você se identifica mais, porque isso vai te trazer muitos benefícios e vai aumentar a sua adesão intrínseca, ou seja, você vai praticar aquilo não porque é bonito, não porque é chique, não porque os equipamentos são de última geração. Você vai praticar aquilo porque você gosta, você se sente bem. E tudo que você gosta e você se sente bem, a probabilidade de você fazer aquilo por muito tempo é muito importante. Utilize sempre que possível música, imagens no seu treinamento, seja na fisioterapia, seja nas atividades ou nos exercícios físicos que você faz, sempre tente, sempre que possível, associe com a música. Planeje os seus movimentos como as coreografias, para superar os obstáculos e as flutuações. Então, o que eu quero dizer com isso? Você está no restaurante, certo? E aí você está precisando ir ao banheiro.
Então você vai planejar previamente o caminho que você vai passar para que você consiga chegar ao banheiro de uma forma segura e eficaz. E é esse planejamento de como você vai fazer os movimentos é o que vai, de fato, na hora, te ajudar a superar, talvez, a dificuldade. Eu ouvi esses dias um relato de um paciente que estava no restaurante com a família, comemorando o aniversário, e ao final da festa ele já começou a sentir que o remédio estava perdendo o efeito e ele precisava ir embora. E como todos já sabem que ele tem Parkinson, ele já aceitou o diagnóstico, ele chegou para o garçom e falou o seguinte: ó, eu tenho Parkinson e eu preciso ir embora. E pediu para que o garçom tirasse um pouco as cadeiras e afastasse as mesas, que ele ia levantar e que ele ia correr até a porta. Então ele conseguiu levantar sozinho, correr da mesa até a porta e encontrar com os familiares na saída do restaurante. Então, para quem deseja fazer exercícios personalizados, ter o acompanhamento de um fisioterapeuta especialista em distúrbio de movimentos voltado para Parkinson, eu te aconselho a você se inscrever no programa Parkinson On. É uma plataforma de exercícios terapêuticos e você irá fazer os melhores exercícios para você na sua melhor hora do dia e em qualquer lugar. Isso é um programa de atendimento individualizado, com acompanhamento personalizado e que é para justamente fazer com que você consiga recuperar mais, melhor e em menos tempo. Parkinson On, para uma vida com mais liberdade e movimento. Para finalizar a apresentação, nós iremos abordar as questões relacionadas ao estímulo de dança, à frequência, à duração e ao ritmo, que são mais recomendados para pessoas com Parkinson. Quais foram os principais resultados encontrados nesta pesquisa? Primeiro, à esquerda aqui, comparando-se todos os estímulos de dança em relação à melhora do equilíbrio, os pesquisadores encontraram, de acordo com esse diamante preto aqui mais à direita, encontraram que todos os estímulos de dança foram capazes de melhorar o equilíbrio em pessoas com Parkinson. Isso é muito tranquilizador. E que, comparando-se cada estímulo, um estímulo comparado com o outro, tá? Não houve diferença entre os estímulos de dança em relação ao equilíbrio. Ou seja, o tango não foi melhor do que a música irlandesa, não foi melhor do que a música sardenha, não foi melhor do que outro estímulo. Então, não existe diferença entre os estímulos de dança na melhora do equilíbrio. Em relação à duração das aulas de dança, os pesquisadores recomendam, para poder obter aquele benefício visto em relação à diminuição dos sintomas e à qualidade de vida, é que os participantes devem praticar a dança por um período mínimo de 12 semanas. Então, para poder alcançar o aprendizado motor, você tem que praticar e repetir aquilo por um período de 12 semanas ou mais. Então, quando eu falo aprendizado motor, estou falando aprender a dançar. É a partir do momento que você aprende a dançar que você consegue utilizar esse aprendizado no seu dia a dia. Então, para poder alcançar os benefícios em relação à dança, os participantes devem praticar por um período mínimo ou superior a 12 semanas. Em relação à duração, foi estudado, indivíduos que praticaram dança por 60 minutos e aqueles que praticaram dança por 90 minutos. E olhando mais uma vez aqui, os diamantes, todos a favor da dança, mostrando que, independentemente se a sua aula tem duração de 60 minutos ou 90 minutos, não vai haver diferença entre a duração. O importante é fazer 60 minutos ou mais. Para alcançar os resultados, então, com a dança, qual é a recomendação? Praticar a dança pelo menos uma vez na semana, durante um período de 12 semanas, com duração de pelo menos 60 minutos. É com essa recomendação que nós devemos indicar que os pacientes façam a dança para poder, de fato, conseguir o benefício em relação aos sintomas motores e à qualidade de vida. Esse artigo foi publicado em 2019 e um dos objetivos dos pesquisadores
desse estudo foi justamente investigar como que diferentes sinais sonoros, música, metrônomo e diferentes tipos de movimento afetaram os comportamentos motores em diferentes tempos e pessoas com e sem Parkinson. Ou seja, aqui no canto inferior, aqui você está vendo o indivíduo com uma sapatilha aqui, né, com os eletrodos, aqui o indivíduo tocando com a mão e aqui o indivíduo tocando com o pé. Então, o paciente e as pessoas sem Parkinson tinham que reproduzir esses movimentos, ou de dar um passo, ou de pisar, ou de tocar o dedo, em momentos diferentes, ou seja, no intuito de começar a música, ali, ó, sincronizando a batida, sincronizando a música, seja com a mão, seja com o pé, ou seja, dando um passo. Depois eles precisavam manter o ritmo de acordo com a música. E, por final, ele tinha que parar e voltar a entrar no ritmo da música ou no ritmo do metrônomo de maneira automática. E o que é possível aprender com esse artigo, com essa publicação? Que, primeiro, aqui nós temos em cinza escuro o metrônomo e no cinza claro nós temos a música, tá bom? Nessa primeira parte aqui, ó, nós temos o ritmo lento, a segunda parte o ritmo médio e a terceira parte o ritmo rápido. Na parte A, essa coluna toda aqui, ó, o indivíduo tinha que só sincronizar, fazer a sincronia do movimento. Na B, o indivíduo tinha que manter o ritmo, ou seja, tinha que manter a cadência. E no B, ele tinha que ressincronizar. E lembrando que tinha indivíduos com e sem Parkinson. E o que a gente conseguiu, e o que é possível observar? Que tanto para indivíduos com Parkinson quanto para indivíduos sem Parkinson, a velocidade média ou rápida foi mais fácil de produzir um movimento cadenciado, ou seja, foi mais fácil de manter o ritmo, independente de ser indivíduos com ou sem Parkinson. Então, quanto mais rápido o movimento ou mais rápido o estilo de música, mais fácil é para você poder entrar no ritmo dela. Então, isso tem dois aprendizados, que você pode começar com um estilo de música com velocidade média rápida e depois também tentar dançar com o estilo de música mais lento, que o grau de dificuldade vai ser muito maior. Agora, nós iremos avaliar o efeito da modalidade de movimento, ou seja, nós temos aqui, ó, do lado superior esquerdo, no alto, o ritmo lento, no meio, o ritmo moderado e aqui embaixo o ritmo rápido. Tudo bem? Nós temos os movimentos na primeira coluna feito apenas com os dedos da mão. No meio aqui, ó, os movimentos com o pé. E na terceira coluna aqui nós temos o movimento de dar o passo. Então, o que os pesquisadores queriam avaliar? O que é mais fácil? Movimentar os dedos, pisar. O que é mais fácil? Movimentar os dedos, bater com a ponta dos pés ou dar um passo para poder sincronizar, manter sincronizado no ritmo e recuperar o ritmo. Então, agora, em relação aos participantes, foi o seguinte: tudo que vocês observarem aqui que tiver essa linha são indivíduos jovens. Tudo que você vê que tem bolinhas pretas são indivíduos ditos saudáveis, porém idosos. E tudo que você vê em cinza escuro são indivíduos com Parkinson. Então, agora, juntando tudo isso, qual foi a conclusão que os autores tiveram com esse trabalho? Primeiro, que todos os indivíduos, seja ele Parkinson, idoso ou indivíduos jovens, tiveram mais dificuldade de sincronizar, manter o ritmo e recuperar o ritmo em velocidade lenta. Então, independente da idade ou do diagnóstico, o ritmo lento foi mais difícil de sincronizar, manter o ritmo e recuperar o ritmo. Em contrapartida, os indivíduos com Parkinson tiveram um menor desempenho em comparação com o idoso e em comparação com os indivíduos jovens, principalmente nas velocidades média e rápida, ao utilizar os pés. Ou seja, dar um passo foi muito mais fácil para os indivíduos com Parkinson em comparação com indivíduos saudáveis, idosos e indivíduos jovens. Todos os participantes se sentiram muito mais
aptos e com muito mais facilidade de dar o passo para poder cadenciar, manter o ritmo e recuperar o ritmo. Porém, os indivíduos com Parkinson tiveram um desempenho ainda melhor. Aí surgiu uma grande pergunta. Por que que na velocidade rápida e nos movimentos de bater a mão e de bater os pés, todos os indivíduos tiveram resultados negativos durante a execução? E enquanto que no pisar, todos tiveram resultados positivos. A explicação dos autores é que o ato de pisar é muito mais fácil do que apenas movimentar os dedos ou apenas movimentar os pés. E por que os indivíduos com Parkinson, então, executariam essa tarefa particularmente mais rápido do que os indivíduos idosos e os indivíduos jovens? É porque, de acordo com a literatura, pode haver uma explicação para isso, que é devido a uma aceleração ou uma cinesia paradóxica. O que seria essa aceleração e essa cinesia paradóxica? Então, agora eu vou explicar a diferença entre aceleração e a cinesia paradóxica. A aceleração é uma condição que ocorre em idosos saudáveis ou com Parkinson. É uma característica do idoso, independente se ele tem Parkinson ou não. O indivíduo, inconscientemente, ele começa a acelerar subitamente o movimento. Então, você manda ele fazer o movimento 10 vezes, ele começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Ele vai tendendo a fazer o movimento cada vez mais rápido e mais curto. E isso pode estar relacionado, de certa forma, com o congelamento da marcha, né? Ou a festinação, que é quando o paciente começa a andar e, de repente, ele vai dando passos curtos e rápidos e aumenta a velocidade. A cinesia paradóxica é uma resposta motora dependente do estado emocional, que pode estar ou não associado à bradicinesia na doença de Parkinson, e com isso afetar o desempenho em tarefas espontâneas. Portanto, a música reduziu a assincronia no andamento médio e rápido. O que eu quero dizer com isso? A música, melhor do que o metrônomo, foi capaz de ajudar as pessoas com Parkinson a estabelecer movimentos rítmicos em velocidades médias e rápidas. A fadiga é um sintoma muito comum na doença de Parkinson e foi demonstrado que a música promove um efeito ergogênico, ou seja, reduz a percepção de fadiga. E essa é uma maneira muito interessante de permitir que pessoas com Parkinson que têm fadiga possam também se beneficiar da prática de exercício físico, uma vez que, ao ouvir a música e dançar, a pessoa pode conseguir praticar exercício físico por uma maior quantidade de tempo ou por um tempo maior. A música, portanto, ela é capaz de criar uma dinâmica corporal. E essa dinâmica corporal ela pode facilitar o time incorporado, que nada mais é do que você deixar de fazer os movimentos prestando atenção, usando a intenção de movimento, e passar a usar o time preditivo, ou seja, de acordo com o ritmo da música, de acordo com a batida da música, você pode associar aos movimentos e cadenciar isso aí de acordo com o ritmo da música. E aí o movimento vai deixar de ser menos intencional e voluntário e ele vai passar a acompanhar a melodia, o ritmo, a batida da música. Esse artigo é muito importante para a dança humana e é capaz de nos ajudar muito em relação à doença de Parkinson. E eu consegui extrair desse artigo algumas ponderações muito importantes que são capazes de orientar as pessoas em relação à prática de dança em pessoas com Parkinson. Então, o paciente ele ficava deitado numa tomografia e com os pés apoiados nessa prancha aqui. Ó. Ele não tirava o pé, ele ficava com o pé sobre a prancha durante toda a execução do movimento. E ele tinha que executar esses movimentos aqui com a perna direita e com a perna esquerda, como se fosse um quadrado, como se fosse um triângulo. Então, mediante a solicitação, o paciente tinha que executar um desses dois movimentos. E foram feitos testes em 6 condições, todas com os olhos fechados. Então, na primeira condição, o paciente tinha que fazer um movimento sincronizado com a batida da música e de maneira cronometrada, regularmente, com a música bem cadenciada, ou seja, com a música métrica. Conforme a música ia tendo batidas, o paciente ia fazendo movimentos com os pés sobre a plataforma, sem tirar os pés da plataforma.
Depois, ele teve que fazer movimentos padronizados com a perna, que são esses movimentos aqui, executando dentro de um ritmo de tango não métrico e com tempo irregular, ou seja, a música ela tinha oscilação em relação ao ritmo. A terceira condição testada eram movimentos padronizados da perna, que são esses aqui que eu já falei, só que não tinha música. O paciente fazia os movimentos sem necessariamente ouvir ou cadenciar os movimentos associando com a música. Então, eram só os movimentos. A quarta condição, o paciente fazia contrações isométricas, ou seja, ele não movimentava as pernas, apenas contraía os músculos conforme a batida do tango métrico. Ou seja, perna esquerda, perna direita se contraía alternadamente sem movimento. A quinta condição, o paciente fazia uma escuta passiva da música sem movimento. E a sexta condição, o paciente ficava totalmente em silêncio e imóvel. Qual foi a mensagem desse artigo para as pessoas que pretendem utilizar a atividade física dança como estratégia de tratamento na doença de Parkinson? Primeiro, aqui nessa tomografia, nós temos aqui na condição A, quando o indivíduo fez uma dança do ponto de vista métrico. É quando uma dança ela é bem cadenciada, bem marcada e que você pode até prever a sequência de movimentos. Enquanto que no lado B é uma dança não métrica. O que quer dizer isso? Há uma alteração em relação às marcações, fazendo com que o paciente tenha uma certa irregularidade durante a dança. Comparando uma dança com ritmo métrico com uma dança com ritmo irregular, foi possível constatar, através dessa tomografia computadorizada funcional, um aumento da atividade do putamen bilateralmente. E o aumento nessa atividade no putamen bilateralmente mostra que, para os indivíduos com doença de Parkinson, a dança com ritmo métrico, ela preferencialmente favorece ativações nas regiões do núcleo da base, principalmente o putamen, enquanto que uma dança com ritmo irregular vai ter uma ativação maior do tálamo. E por isso, para novos passos, novas danças, a área que vai ser ativada vai ser o tálamo. E para aquelas atividades onde o ritmo é bem cadenciado e bem marcado, você vai ter uma hiperatividade aqui do putamen. Desta forma, é possível concluir que, ao dançar, escolha um ritmo de médio a rápido e músicas cadenciadas, músicas que tenham batidas marcantes e métricas, porque é isso que vai favorecer o que o paciente entre em sincronização, mantenha a cadência e consiga ressincronizar caso seja possível. E aí, dessa forma, a gente vai conseguir trazer benefícios da dança para a doença de Parkinson. Então, se você deseja fazer exercícios individualizados, personalizados, ter o acompanhamento de um fisioterapeuta especialista em distúrbio de movimentos voltado para Parkinson, eu recomendo que você se inscreva no programa Parkinson On e que faça exercícios específicos para você na sua melhor hora do dia e em qualquer lugar. Que você recupere mais, melhor e em menos tempo. Parkinson On, por uma vida com mais liberdade e movimento. Até a próxima.